Entrevista. Em dia com a saúde. A espondiloartrose é uma doença que provoca muita dor e restringe os movimentos dos pacientes. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Cidade conversa agora com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Bom dia, Dr. Lúcio. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Estamos aí mais uma vez. Agora o nome aqui eu não achei fácil falar não, viu, Lúcio? Espondiloartrose. Espondiloartrose. Então, espôndilo quer dizer tudo que vem da coluna, né? Então, o que é espondiloartrose? É a artrose que dá na coluna vertebral. Toda a coluna pode ser acometida por uma espondiloartrose, coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombar. E a gente se refere, né, com essa palavra, espondiloartrose, quando a artrose ela já acometeu as facetas articulares, já tem uma certa artrose entre os corpos vertebrais, formação de bico de papagaio, que é aqueles osteófitos, né? Então isso caracteriza a espondiloartrose, é uma artrose na coluna vertebral mais avançada. Interessante, porque até o bico de papagaio é bem popular. É bem popular, exatamente. Né? Então quando você fala em artrose da coluna, você já imagina numa espondiloartrose, porque quando tem... O que é artrose? É uma degeneração das articulações, né? Pode acometer os joelhos, os ombros, os dedos das mãos. E a coluna não é diferente. Ela também é acometida pela artrose, porque ali tem várias articulações. A articulação facetária, a articulação entre as vértebras, né, entre os corpos vertebrais, que são separados por um disco intervertebral. Então, quando degenera tudo isso, quando a artrose ela é caracterizada por uma degeneração, por um envelhecimento dessa região, perde água, desidrata, né? Então, aquele disco intervertebral ele já está desidratado, já perdeu aquela resistência de absorver o impacto, né? Então, isso caracteriza a espondiloartrose. Agora, pelo que você está falando, Lúcio Mauro, dá a entender que é uma doença que atinge pessoas com uma certa idade. A artrose já é uma doença de pessoas com idade um pouco mais avançada, a partir da quinta, sexta década de vida, né? Já começa a aparecer mais. Antes, até começa a se desenvolver um pouco antes, mas os sintomas mais importantes, elas vão aparecendo lá para os 50 anos, né? 60 anos em diante, que a pessoa fica mais restrita, né? Agora, esse desgaste que você falou, ele também pode atingir atletas que sobrecarregam, fazem esforços redobrados? Podem, né? O atleta, ele vive no ápice da forma física, mas ele também... Ele vive no limite do seu da sua capacidade física, né? Ele chega ao extremo da capacidade física e podendo ter lesões. As lesões podem ser agudas, rupturas, entorses, etc., ou crônicas, né? Que vão desgastando ali pelos pequenos traumas do dia a dia. Interessante. Agora, Lúcio Mauro, até saindo um pouquinho da questão da doença, eu gosto de aprender essas coisas. Às vezes eu até esqueço depois, viu, Lúcio? Entendi. Mas eu gosto de aprender. Às vezes você volta daqui uma semana e pergunta a mesma coisa de novo. Não tem problema. Mas você falou da coluna cervical, lombar e dorsal. Aí eu fiquei curioso, porque também a coluna cervical é a mais famosa, é um termo que a gente usa bastante. A coluna ela é dividida em 5 segmentos. Cervical é a do pescoço. Começa na base do crânio, vai até onde começa as costelas. Dorsal ou torácica, que é onde tem as costelas, né? A região dorsal, aqui entre as escápulas, as apás, vamos dizer assim. A lombar, né? Que é a parte de baixo da coluna, que vai lá perto da bacia. Depois tem a sacral, que já faz parte, já está grudada na bacia ali, e a coxígena, que é a parte do cóccix, né? Entendi. Então, são 5 segmentos a coluna, que a nossa coluna ela é formada. Cervical, dorsal, lombar, sacral e coxígena. E desses 5, então, no caso, a espondiloartrose atinge 3. Praticamente sim.
Porque, por exemplo, a coluna sacral, as vértebras são fundidas, elas não têm disco intervertebral, então ela tem pouca articulação. A coluna sacral, ela se articula com o ilho, que é aquele ossão da bacia, que é a sacroiliaca, né? Que é muito acometida numa doença inflamatória reumática, que é a espondilite anquilosante, que é uma das manifestações da espondiloartrose. É como se fosse uma doença parecida, irmã. Assim, a espondiloartrose é a artrose dessas articulações, mas o que leva à espondiloartrose? A sobrecarga e algumas doenças inflamatórias. Uma das mais comuns, né, uma das mais conhecidas no meio médico é a espondilite anquilosante, que é uma doença reumática, inflamatória, que acomete o esqueleto axial. O que é o esqueleto axial? A coluna. Deve ser dolorosa essa daí também. Sim, bastante. Talvez até mais difícil de chegar até ela ali, né? Exatamente. Então, você perguntou dos 3 segmentos principais que são acometidos pela espondiloartrose. Cervical, dorsal e lombar. Agora, se surge a partir de um desgaste, né? Quais que são os sintomas que fazem com que o paciente possa, pelo menos, suspeitar que ele possa estar com a espondiloartrose? Primeiramente, a famosa dor, né? Dor lombar. É aquela dor nas costas, ou até cervical, ou na dorsal, é que a lombar é mais sobrecarregada, porque a gente tem um movimento maior nela ali e o peso, ela recebe muito de sobrecarga do dia a dia. Então, aquela dor, que naquele segmento, acompanhada geralmente de uma rigidez, principalmente de manhã, né? Quando você acorda, está com o corpo duro, não consegue esticar, e que vai melhorando durante o dia. Com o movimento, essa dor melhora, porque a característica da artrose, ela, ao você se levantar de uma cadeira, ou quando você se levanta de manhã, você tem uma rigidez articular. A articulação está rígida, dura, então a coluna fica dura e dolorosa. Com o passar do dia, você vai aquecendo o corpo, aquilo vai melhorando. Esses sintomas de rigidez e de dor melhora parcialmente, pelo menos. Quer dizer que no inverno o paciente pode ter dores mais dor, mais intensas, exatamente. Interessante. E para, de repente, prevenir isso, um alongamento de manhã pode dar algum tipo de resultado nesse sentido? A prevenção é não sobrecarregar a coluna, né? Controle de peso, fortalecimento muscular, porque o músculo sustenta a coluna. Evitar, melhora postural, né? Saber, por exemplo, se quando sentar, ficar numa postura correta, usar o encosto da cadeira, encostar as costas lá no encosto e ficar com o bumbum bem para trás da cadeira, não ficar torto na cadeira. Quando for assistir televisão, evitar de deitar em sofá, porque o sofá deixa teu corpo, né, mais irregular, mais torto, né? Colchão adequado, né? Isso tudo previne as dores, né? Muitas vezes a pessoa tem uma tendência familiar em ter artrose, né? Isso aí vem de uma tendência familiar. Outra coisa para prevenir desgaste e degeneração articular. Controle de glicemia, quem é diabético. Puxa vida, glicemia? Sim, o diabético ele degenera mais o corpo, ele sofre mais degenerações, né? Mais inflamações, como ele disse aqui agora. A própria alimentação, uma alimentação mais natural, né? Não deixa teu corpo inflamado, né? Porque hoje a gente vê muito, a base de tudo é assim. Até as doenças cardiovasculares, elas estão associadas a processo inflamatório crônico. As artérias, as veias, elas ficam inflamadas. E aquilo é o início das doenças arteriais. Muitas vezes de infarto, AVCs. Então a alimentação está muito relacionada a essa inflamação do corpo. Então a alimentação é importantíssima para a prevenção de doenças. Agora, Lúcio, enquanto você falava essas questões, eu me lembrava de duas coisas. A questão da ginástica laboral
como isso precisa ser mais desenvolvido no Brasil, porque Sim, realmente bem evita. lembrado. E eu me lembrei da situação também dos motoristas de caminhão, motoristas de ônibus, motoristas, de repente, motociclistas, e eles ficam ali o tempo todo nessas posições ali que às vezes são desconfortáveis, né, doutor? Por horas, né? E numa situação tensa, né? Porque dirigir, ainda mais um caminhão, né? Uhum. Tendo um horário para chegar, né? Em um objetivo e com aquela responsabilidade, muitas vezes em situações de perigo, né? E horas, hoje em dia, a fio. e horas. Então isso tudo contribui para uma degeneração da coluna, com certeza. Aí, no caso desse, a pessoa pode ter essa doença, né, a espondiloartrose, antes de ter os 40, 50 anos. Precocemente, perfeito. Muitas vezes essas pessoas elas ajudam a carregar o caminhão, né? Trabalho Sim. ali de trabalho braçal, mesmo, né? O chapa também, né? Exatamente. Então acaba degenerando a coluna, com certeza. Agora, Lúcio Mauro, a pessoa chega, um dia ela fica travada, ela fala, não consegue de repente levantar da cama, chega a esse ponto? Chega a esse ponto. É aquele processo inflamatório agudo, né? A pessoa foi baixar para pegar um peso, foi a gota d'água. O organismo falou assim, ó, não dá mais, você tem que se cuidar, senão eu não aguento mais, né? Então, a pessoa trava, né? Existe um espasmo muscular, a musculatura contrai e inflama. E existe aquela dor aguda de forte intensidade. E em muitos casos até, como eu estava falando aqui do disco intervertebral, ele não está aguentando mais, ele se rompe e se extravasa para um local onde, por exemplo, para a região onde está saindo a raiz do nervo que vai para a perna, vamos dizer assim, do nervo ciático, que é muito comum, né? Porque as raízes do nervo ciático elas são formadas por L4, L5, S1 e S2, né? Então são as raízes ali das últimas vértebras lombares, as primeiras sacrais, uma região muito acometida por dor, muito sobrecarregada. Então o disco intervertebral ele vai se degenerando, vai se desidratando, não tem a mesma resistência mais e rompe. A hora que ele rompe, ele extravasa e vai e encosta na raiz do nervo. E é aquela dor Deus terrível, do céu. né? Essa expressão, a pessoa travou, é só uma expressão figurada? Ou a pessoa chega a ficar em determinada posição e não volta? Trava mesmo? realmente. A pessoa não consegue se mexer. Que é isso? É terrível. Terrível. E chegando no consultório, como é que o médico ele faz o diagnóstico? Como que ele vai... Qual é o caminho que ele traça para saber o que o paciente tem ali? Então, primeiramente a história clínica, né? Você vai você vai investigar, né? Conversar com o paciente ou com o familiar e através do exame físico você vai saber o trajeto da dor, aonde que está doendo, palpar, elevar a perna, né? Que tem o sinal de Laseg. Se você conseguir fazer um sinal dos reflexos, que muitas vezes os reflexos estão alterados, aquele de bater o martelinho, que lá é importante para ver a condução neurológica. E quando não é possível a pessoa está travada, você tem que tirar a dor dela primeiro, para depois você fazer assim, um exame, né, um exame de imagem, né, um raio-x, uma ressonância, porque a pessoa também não consegue ficar por muito tempo numa posição só. Por exemplo, um exame de ressonância de coluna leva 40 minutos. De meia hora a 40 minutos. Uhum. Né? Então, a pessoa não dá conta de fazer naquele momento. Mas para fechar o diagnóstico, tem a questão, de repente, do raio-x, da ressonância, Com certeza, até uma exames de imagem. Tomografia, Raio-x, tomografia e ressonância, né? Tudo isso fecha. Fecha o diagnóstico, sim. E uma vez fechado o diagnóstico, qual é o tratamento? Aí a gente vai fortalecer a musculatura do paciente, tirar ele do que está causando, né? Tirar a causa e melhorar o paciente, melhorar o ambiente dele, né? Porque se isso aconteceu, é porque o ambiente interno e externo estão em desequilíbrio, né? A musculatura está fraca, ele pode estar com obesidade, né? Aí vão perguntar, mas fulano de tal é magrelo e tem dor nas costas. Tudo bem, não é uma doença exclusiva do obeso, né? Mas o obeso tem que estar consciente que ele está com uma sobrecarga na coluna.
Quer dizer, ele está levando o peso dele mesmo. Exatamente. E é excessivo esse peso. É uma das causas. Que coisa interessante. Não é uma causa exclusiva, né? Mas é uma causa. E quem está muito magro, reequilibrar a musculatura, melhorar a postura, conscientizar-se de certas atividades. Não precisa ser uma musculação de hipertrofia muscular, de ficar pegando peso, até ao contrário. Tem que ser uma academia para reequilíbrio muscular e alongamento. Pilates, por exemplo. Essa questão de reequilíbrio muscular. Pilates, mas musculação não, nesse caso. Não pode ter força. Então, na fase aguda da dor, não. Mas assim que o paciente melhorou a sua dor e está mais ativo, você pode fazer uma academia de musculação bem orientado. Mas não necessariamente você vai fazer uma hipertrofia, aquelas séries de hipertrofia muscular, que você põe aquele monte de peso, não tem postura, não. Né? Não é isso. Não, é simplesmente fortalecimento muscular. Exatamente, para reequilibrar. Você fazer saber qual grupo muscular teu está mais deficiente e trabalhar em cima disso. E alongamento, né? E no caso de remédios, medicamentos nesse tratamento? Com certeza, na fase aguda, um anti-inflamatório tem que ser usado, né, nos primeiros 5 a 10 dias, aí, pelo menos. Tem gente que precisa de mais um pouco. Um analgésico, muitas vezes começa com um analgésico mais simples um pouco, que é a dipirona, paracetamol, podendo ser utilizados os analgésicos de ação central, né, que é a codeína, o tramadol. Corticoides, né? Que é aquela vermelhinha que o pessoal toma, né? Que a gente passa também. E às vezes toma antes de chegar até no médico, né? E isso retarda a consulta. Exatamente. A pessoa espera travar e vai tomando esses... o Dorflex. Um dos perigos disso tudo, assim, é o seguinte: você está tratando a consequência, não está tratando a causa. Então você tem uma dorzinha nas costas, você está com algum problema, como eu disse, de desequilíbrio em alguma situação, postura errada, fraqueza muscular, excesso de peso, carregando muito peso, tá, etc. E fica tomando remédio. Isso não vai resolver a desidratação, a artrose lá, né? Isso aí vai só piorar, porque a pessoa toma um remédio, fica sem dor. A dor é um mecanismo de defesa do organismo, que é para você tomar providência em alguma situação. E a pessoa vai postergando aquilo. E chega uma hora que chega na mão do médico já tudo, que nem diz o caipira, escangaiado, né? Entendi. É a hora que já... Chega tudo estourado já, né? Já com uma lesão mais grave, vamos dizer no assim. Futebol tinha muito isso, a pessoa chamava infiltração. Sim. O cara tava com dor, chegava no dia de jogo, infiltração, jogava. Que era uma beleza. Sim. Quer dizer, tomava uma anestesia, não é? Isso, exatamente. É terrível. Agora, ainda nessa questão, você citou o Pilates, a fisioterapia não é bem colocada a serviço do paciente. Nesse processo, existem exercícios, de repente, dentro da piscina, que podem ser usados? Hidroginástica, ótimo. São excelentes exercícios, né? E por que a piscina? Porque ele amortece, mesmo que parcialmente, mas parcialmente, mas amortece bastante ainda o impacto nas articulações, na coluna. Você faz o movimento um pouco mais lento, porque você está dentro da água. Ao mesmo tempo você tem uma resistência, né? Que você não faz um movimento muitas vezes tão brusco como se fosse numa musculação, por exemplo, né? Ô Sandro. Oi, Francisco. Tem uma pergunta aqui. Por favor, Francisco. Maria de Cássia. Ela diz que tem muita dor nos ombros e espalha nos braços e desce na perna, né? E está perguntando se é da coluna. Ela diz que é diabética, porém é controlada, né? É isso. Ela falou bairro, Francisco? Não falou. Não falou. Como é que é o nome dela mesmo? Maria de Cássia, 57 anos. Tá. Então, Maria de Cássia, essa dor pode vir da coluna, sim. Pode estar, a origem pode ser da coluna, sim, com certeza. Muitas vezes, como a gente disse aqui, você tem que ver se você está se encaixando em tudo isso que a gente está falando aqui, né? Má postura, etc, etc. Falta de exercício, né? O diabetes, como você falou, já está controlado, isso é muito importante.
Mas muitas vezes falta um alongamento, uma melhora da postura, né? Tem paciente que tem dor crônica, tem que usar medicamentos a longo prazo, né? Que a gente usa muitas vezes a gabapentina, pregabalina, antidepressivos, que agem em mecanismos da dor no cérebro. Então, para dor crônica tem que... Porque existe uma diferença grande. Dor aguda, né? Que é essa dor que a gente está falando, que você falou que travou aí, e aquela dor crônica, que é aquela dor que não vai embora, incomoda o paciente. Ela persiste. Ela persiste e muitas vezes não é uma causa só. Entendi. Né? Então, por isso que você tem que entrar com esses outros tipos de medicamento. A dor aguda, nem tanto, né? Ô, Lúcio, mas Ela é do bairro da Serrinha, viu? Serrinha, tá bom. Um abraço pro pessoal da Serrinha. Mas, assim, pelo que eu percebi, às vezes a pessoa tem todos estes sintomas, mas ela não tem a doença. E se ela começar a se exercitar, corrigir a postura, se alimentar melhor, passa. Passa. Exatamente. É isso aí, Sandro. É assim, ó. É mudança de hábito de vida, né? A gente tem que nos conhecermos, né? Fazer uma autoanálise do que você está fazendo de errado. Porque muitas vezes, o que a gente sente? Que eles depositam toda uma expectativa em cima do médico, em cima de um comprimido, de um remédio. E não é assim. E não é só isso, né? É óbvio que existe o medicamento, existe, é para ser usado. Mas não é única e exclusivamente o medicamento. Então, a pessoa tem que fazer uma análise do que está fazendo de errado, entre aspas, né? Tirar as dúvidas com o médico, tirar as dúvidas com o fisioterapeuta, com o educador físico, né? Com profissionais da área, né? Para poder se corrigir, porque a mudança de hábito de vida é essencial nesses pacientes. Ou seja, alimentação correta, exercício físico é o arroz e feijão. O arroz com feijão. É o começo, alongamento, né? Exatamente. Aí depois vem postura correta, porque isso vai, a gente, sem querer, inconscientemente, a gente senta desleixado. Exato. Trabalhamos desleixados. Exatamente. Então tem que se reeducar nesse sentido, né, Lúcio? Isso. Exatamente. Isso é importantíssimo, né? Não é só tomar o remédio. Existe o remédio, tem o seu espaço, obviamente, mas nós temos que ir por essa outra parte, por esse outro lado também. Tá bom, uma última pergunta então. Pois não. Lúcio Mauro, fiquei curioso com o exame do martelinho. Quando o médico dá uma martelada que a perna vai lá para cima, por que acontece isso? E se não aconteceu, o que significa? Porque você está analisando a viabilidade, a condução neurológica. Então você está fazendo um estímulo externo e esse estímulo vai lá para a coluna, através do nervo, né? E vem uma resposta lá do cérebro. A coluna conduz esse estímulo lá para o cérebro, que volta, que é a via descendente, que volta através de uma contração muscular, que é uma função do nervo. Então quer dizer que o nervo está com a função preservada, função motora, tá certo? Então se não existe o reflexo, se a pessoa não chuta, quer dizer que o nervo está acometido em algum lugar, entendeu? E aí nesse caso é um outro problema. Neste caso quer dizer que, por exemplo, uma hérnia de disco pode inibir esse reflexo, a parte motora. É mais raro a parte motora do que a parte sensitiva, porque o nervo tem o nervo sensitivo e o nervo motor. Mas você tem que testá-lo, a parte motora, né? Lúcio Mauro, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Eu que agradeço, Sandro. Né? Tem várias perguntas para fazer ainda, Lúcio, mas vai ficar para a próxima. Tudo bem. Eu posso... Você comentou do carnaval e da serpentina, sim, da rede elétrica. Sim, sim. Existe, eu queria alertar as mães principalmente quanto ao carnaval, aos sprays, aqueles sprays de espuma. Isso parece que é inofensivo. Então, nem tanto. Cuidado, porque ele é altamente inflamável. Outro dia eu vi um vídeo que o pessoal estava com umas velhinhas numa festa de aniversário e veio uma criança e jogou em todo mundo, assim. Certo. E caiu um pouquinho perto de uma vela e começou a pegar fogo em cima da mesa. E pegou fogo no cabelo de uma delas. Foi um desastre. Então aquilo lá é altamente inflamável. Cuidado
às vezes tem alguém fumando. Sim, ninguém pensa nisso. Né? Então isso aí eu quero deixar o alerta aqui, tá? Tá bom. Tomar cuidado com essas espuminhas. E além das espuminhas, né? Quem tá aí meio fora de forma, cuidado pra não pular demais. Sim, nós falamos isso no programa da Neide na última semana, né? Na quarta-feira de cinza, o doutor Lúcio Mauro? Acho, vou estar no consultório à tarde. Será? Não sei não, hein? Não, tô assim. Não é só o pé que incha depois do carnaval, não, viu? Incha os joelhos. E outras coisinhas. Mas nós conversamos com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan, ele é ortopedista, traumatologista, participou conosco para falar da espondiloartrose, essa doença aí que atinge a coluna cervical, lombar e dorsal das pessoas.